E isso acaba virando uma desculpa confortável pra justificar a falta de prática do idioma. Nem todo mundo vai ter alguém pra praticar e falar inglês no dia a dia. Mas isso não pode ser uma desculpa. Se tu não tem com quem falar inglês, tu precisa de alguma forma criar o teu próprio ambiente de contato com o inglês. Tu já estudou inglês por anos, tentou decorar frases, assistiu o vídeo todo dia e mesmo assim sente que não consegue falar inglês de verdade? Talvez o problema nem seja o inglês, e sim uma coisa que ninguém te contou até hoje. No vídeo de hoje eu estruturei 4 pontos que vão te ajudar a finalmente descobrir o que é que tá travando o teu inglês. E não tem nada a ver com falta de vocabulário e nem falta de estudar em um curso. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Então, bora pro conteúdo de hoje. Primeiramente eu queria dar as boas-vindas, a very warm welcome para todos os novos inscritos que estão chegando aqui no canal. Eu tô muito feliz com a repercussão positiva e todos os comentários e o carinho que vocês estão deixando aqui. E isso me motiva demais a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Without further ado, let's go to point number 1. Tu estuda inglês, mas não consegue falar. Por quê? O que mais acontece com os meus alunos e também com muita gente é que a galera estuda inglês, até consegue entender alguma coisa, mas na hora de falar, trava. E tu sabe por que isso acontece? Porque a forma como a maioria das pessoas começa a estudar tá errada. É passiva, sem prática real. Só consumindo conteúdo e esperando que o inglês aconteça sozinho. Quando tu só estuda inglês e não pratica, o inglês fica só na tua cabeça. Tu acaba nunca colocando ele pra fora. Tu não tem nenhuma vivência real, tu nunca aplica ele de verdade. E aí o que acontece? O teu cérebro não sabe utilizar essa informação na hora que ele precisa de fato utilizar. Para e pensa comigo aqui. Treinar musculação só lendo o livro funciona? Na teoria tu até sabe, mas na prática tu não consegue levantar nem o peso vazio. Tu não aprende a falar inglês só escutando e lendo. Tu aprende a falar falando. E essa discussão vai nos levar para o ponto número 2. Tu consome conteúdo em inglês, mas não vive o idioma, ou seja, a ilusão de progresso e a falta de exposição real ao idioma. Aprender inglês não é decorar regras, gente, é viver situações. Se tu não tem contato diário com o idioma, não tenta falar, errar, testar, tu vai continuar travado pra sempre. Falar inglês sempre vai ser uma coisa de outro mundo pra ti. É como aprender a nadar assistindo vídeo no YouTube. Tu vai entender na teoria também, mas na hora que te jogo na água, tu vai afundar. Inglês exige contato real, repetição, vivência. É isso que te faz destravar. A gente tem a falsa sensação de progresso e de que a gente tá aprendendo e internalizando coisas novas em inglês só porque tá consumindo conteúdo em English. Mas o que falta mesmo é exposição ativa. É botar o inglês pra circular no teu dia a dia. E a real aqui é que grande parte das pessoas no Brasil não tem muita gente que fale inglês no círculo social delas. Ou às vezes, quando até tem, acaba nem praticando ou falando inglês com essa pessoa porque parece uma coisa de outro mundo e fica desconfortável, com vergonha, sei lá. E isso acaba virando uma desculpa confortável pra justificar a falta de prática do idioma. Mas a questão aqui é a seguinte, nem todo mundo vai ter alguém pra praticar e falar inglês no dia a dia. Mas isso não pode ser uma desculpa. Se tu não tem com quem falar inglês, tu precisa de alguma forma criar o teu próprio ambiente de contato com o inglês. E agora pega papel e caneta porque eu vou te passar algumas dicas pra tu botar isso em prática. Muda o idioma do teu celular, dos aplicativos e do teu computador para inglês. Utiliza os assistentes de voz que tu tem no teu celular, no teu computador em inglês. A Siri, Google, Alexa. Tem vários comandos de voz que tu pode utilizar para praticar o teu inglês no teu dia a dia com essas assistentes de voz que estão sempre ali na tua mão. Por exemplo, se tu quer colocar um alarme para tu te acordar no outro dia, tu pode dizer Wake me up at 7 a.m., 8 p.m. ou o horário que tu precisar te acordar. Tá cozinhando alguns ovos ali, precisa sair do fogão, mas quer conseguir monitorar o tempo? Coloca um timer. Tu pode dizer, por exemplo, set a timer for 10 minutes. Enfim, tem vários outros comandos aí que tu pode utilizar no teu dia a dia para ir praticando um pouquinho mais o teu English speaking. Além dessas assistentes de voz, tu também pode conversar com o ChatGPT. Inteligência artificial é ótima para tu praticar o teu speaking. Inclusive, eu já tenho vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, é só clicar e deixar salvo para assistir depois. Quando estiver consumindo vídeos, aquela série que tu tá sempre assistindo, ou até alguma coisa no YouTube, coloca o áudio em inglês com as legendas em inglês. E pratica o exercício de assistir com atenção ativa. Repete, pausa, shadowing. Sabe aquele conteúdo que tu já tá acostumado a ler todo dia lá, notícias, blogs, esporte, sei lá o que for? Passa isso para inglês e pratica o teu reading. E a chave e o objetivo principal dessas dicas que eu tô passando aqui é parar de utilizar o inglês como um botão de liga e desliga, que tu só usa na hora quando precisa, e realmente começar a utilizar o inglês como um canal de comunicação real no teu dia a dia. A propósito, se esse vídeo de hoje já tá fazendo sentido pra ti, não esquece de smash the like button e aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops. Isso me ajuda muito a continuar postando conteúdo
conteúdo real pra quem quer parar de só estudar e começar a praticar de verdade. Bora pro point number 3, my good people, let's move it. O problema não é o conteúdo que tu consome ou o conteúdo de estudo em inglês, mas o que tu faz com ele. Tem gente que vê 10 vídeos por dia, salva 1 milhão de vídeos pra assistir depois, faz um monte de anotação, mas de novo, isso só fica na cabeça e não vai pra prática. E como eu já falei antes, quando tu tem esse tipo de atitude, tu vai ter a sensação de falsa evolução, e aí quando tu precisar utilizar o inglês, tu vai travar e vai vir a frustração. Mas o problema aqui não é a tua capacidade necessariamente, e sim a estratégia que tu tá utilizando com esses conteúdos que tu tá consumindo em inglês. Para e pensa aqui comigo. Tu tá estudando inglês como se tu estivesse montando um quebra-cabeça. A questão é a seguinte, tu não sabe qual é a imagem final desse quebra-cabeça. Então a situação aqui não é somente sobre estudar mais, mas é estudar com direção. Tu precisa de plano prático de estudos e postura de quem quer realmente aprender a falar inglês. Se tu só ficar esperando quando tu estiver no clima para estudar inglês, tu nunca vai sair do lugar. E falando nisso, se tu precisa de um plano de estudos para tirar o teu inglês do básico, já clica no botãozinho que vai aparecer aqui em cima no canto superior direito e assiste esse vídeo que eu publiquei aqui no canal, porque ele vai te dar o cronograma completo para tirar o teu inglês do básico e vai dar o norte que tá faltando para ti. Presta atenção, aprender inglês exige ação constante, mesmo cansado, mesmo errando. Aliás, principalmente quando tu erra, porque sem erro não tem aprendizagem, isso é fato. Então não tenha medo de errar em inglês. Tu não vai aprender inglês como quem maratona uma série. Tu precisa praticar para conseguir internalizar, senão tu só vai continuar acumulando conteúdo e vai continuar travando. E foi pensando nisso que eu criei o Desafio Destrava Inglês, para te ajudar a incluir o inglês na tua vida com prática real. São 7 dias comigo, com aulas práticas, exercícios aplicáveis no teu dia a dia e tudo sem tradução. E é só R$19,90 com 7 dias de garantia. Se tu achar que o desafio não é pra ti e tu não curtir, eu devolvo teu dinheiro sem perguntas. Se quiser conhecer o desafio, é o primeiro link aqui da descrição. Alrighty then, let's go to the last point. Point number 4. Sabe por que tu não fala inglês? Porque tu não age como alguém que quer falar. E essa é a grande verdade. Me diz que não é agora. Tu espera sempre o momento perfeito pra tudo. Tu espera sempre estar 100% motivado. Tu espera nunca cometer nenhum erro em inglês. Tu espera o momento certo. Tu espera o curso ou o teacher de inglês certo. Mas não faz o básico. Abrir a boca e praticar. O que diferencia quem fala inglês de quem só estuda inglês são duas coisas: iniciativa e persistência. O inglês não pode ser um evento que tu consome só uma vez por semana, por exemplo. Tem que ser uma constante no teu dia a dia. De novo, se tu quer falar inglês, tu precisa viver o idioma. E isso não depende de curso e nem de professor. Só depende de ti. E vou te dar um papo reto agora. Se tu já estudou inglês em algum outro momento da tua vida, provavelmente tu já deve saber o necessário pra começar, mas ainda tá esperando algum tipo de permissão ou momento certo, que adivinha só, nunca vai chegar. E se tu entendeu tudo isso, o próximo vídeo vai te mostrar exatamente como eu teria feito se eu pudesse voltar no tempo e aprender inglês do zero de novo. Clica aqui do lado que eu tenho certeza que tu vai adorar esse vídeo. Catch you guys in the next one and happy English learning.